Hoje a nossa palestra será dada pela nossa companheira Ivete Lopes. E o tema dessa noite, Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos focar no perdão. Estamos transmitindo ao vivo pela web rádio Portal da Luz e juntamente com a retransmissão dos nossos companheiros da web rádio Semente de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e web rádio São Francisco de Tobias Barreto, no Sergipe. Divulgando o amor, divulgando a doutrina espírita. E convidamos a nossa companheira Ivete, rogando a Deus, nosso protetor, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da casa, que possam iluminar nossa companheira, possam nos iluminar na reflexão que teremos, de forma que possamos aproveitar a oportunidade de recebermos a bênção e as graças da espiritualidade. Boa noite a todos. Estão ouvindo aí? Está muito alto ou muito baixo? Sejam bem-vindos. Que bom que vocês vieram, porque eu achei que eu ia falar, né, aqui só para os trabalhadores da casa, mas eu estou vendo rostinhos de pessoas que nos visitam, que estão conosco, e sempre é uma alegria receber a todos esses corações que a gente carinhosamente, né, vibra por todos que estão aqui, os encarnados e os desencarnados, que são muito mais. Nós já sabemos disso. E é com muita alegria que estamos aqui para hoje falarmos sobre o Evangelho. Sempre é uma oferta de trabalho que nós devemos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no capítulo 10. É um capítulo grande e que ele fala de todas as posturas morais que todos nós devemos buscar e conquistar enquanto estamos aqui. Pelo menos um pedacinho de cada ordem aqui que nós vamos fazer uma pincelada sobre o capítulo. Esse capítulo nos fala, perdoai para que Deus vos perdoe. E o foco da noite é sobre o perdão. Reconciliar-se com os adversários. São todas tarefas complicadas, mas temos que buscar a nos reconciliar com aqueles que deixamos no passado, mágoas, ressentimentos. O sacrifício mais agradável a Deus. Esse ponto aqui, ele fala da reconciliação também, que quando a gente se reconcilia, é que Deus, cada vez mais, ele sente que seus filhos vão se reconhecendo nessa luz divina que carregamos dentro de nós e reconhece esse Deus único, esse Deus verdadeiro que está em todos os seus filhos. É isso que é agradável a Deus, que sejamos irmãos fraternos sempre. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa também é para a reflexão da noite, em casa, né, gente? E o foco que eu vou dar hoje é sobre o perdão das ofensas. Nas instruções dos Espíritas, traz sobre o perdão. No início do capítulo, bem-aventurados, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre, não é? A falta de perdão só atrasa a nossa programação aqui na Terra. A nossa trajetória em transformação, porque todos aqui vêm com uma programação.
E o perdão é infalível. E às vezes a gente perde tanto tempo, né, nas coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente nos grupos familiares. E o perdão, é importante nós termos esse conhecimento, que sem o perdão nós não vivemos. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós praticamos ainda comportamentos inadequados. Não somos espíritos imperfeitos, não somos espíritos perfeitos ainda. E todos nós temos que aprender a perdoar para sermos perdoados, como Jesus falou. O perdão das ofensas. Então eu pergunto, quantas vezes eu vou ter que perdoar meu irmão? Infinitamente. Perdoar ao outro e se perdoar a si mesmo. Porque às vezes a gente se encontra numa situação tão complicada em determinados momentos na nossa vida, por um problema tão pequeno, acaba transformando uma confusão, né, entre os próprios familiares, e você fica num beco sem saída. Por que eu deixei acontecer isso? Uma palavra mal colocada. E você sai. E não conversa mais sobre o assunto. E aquilo, a energia desse momento, ela só vai prejudicar o relacionamento daqueles que estão naquele grupo. A falta de perdão, ela complica, ela destrói a harmonia de um casal, de um lar, de uma família, e as coisas vão cada vez mais, né, tomando um volume que chega num ponto, acontecem coisas mais graves, em razão, às vezes, de uma pequena discussão por uma coisa tão boba. Então, o perdão faz parte do nosso dia a dia. É uma condição que devemos conquistar, aprender a perdoar, porque não somos perfeitos. O mesmo erro que eu cometo, o outro também comete. Nós estamos a caminho ainda do conhecimento, do autoconhecimento e buscando esse aperfeiçoamento. Não é? E perdoar sempre, sempre. Não é uma vez, nem 7 vezes, disse Jesus. É infinitamente. E quando você perdoa, você se sente aliviado. Por que Jesus coloca que devemos perdoar? Porque quando discutimos, quando temos um problema com o outro, quando prejudicamos o outro, nós sabemos que a gente não fez certo. Já sabemos o que é certo e o que é errado. Na altura do campeonato, todos que estamos aqui, na casa espírita, num templo qualquer que seja, que tenha o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, sabe que quando a gente falha, aquilo incomoda primeiramente a nossa consciência. E enquanto a gente não resolve aquela situação, a gente fica meio, né? A nossa vida não anda. Nós já temos conhecimento dessa postura. A maioria ainda estão insensíveis a esse processo de evolução que o espírito vem buscar aqui na reencarnação. Por que a gente reencarna nesse corpo? Para crescer, sofrer, trabalhar, vivenciar, ter família, viver em grupos. Tudo isso é uma forma de crescimento para o espírito. Só aqui é que a gente pode colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, na colocação de perdoar as nossas ofensas, ele pergunta, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Então, não é 7 vezes, é infinitamente. A resposta de Jesus, como Pedro, ela é aplicada a nós, a todos nós. Perdoando, a gente está usando de indulgência. Estamos sendo caridosos com o outro e conosco mesmo. E desta forma, quando você perdoa, ou pelo menos você tenta não complicar mais a situação do outro e a sua, coloca, né, um divisor de águas e fala, não, daqui para frente eu não posso ir mais. Principalmente quando a gente tem umas discussões bobas que começa do nada e começa um levantar o defeito de um, o defeito do outro, e acaba numa briga, numa coisa até inconsequente demais. Então, tem que ter cuidado. As ofensas, quando alguém te ofender, a primeira coisa, nós que já temos o conhecimento do Evangelho, que a gente lê, a gente sabe que Jesus veio aqui para nos dar as lições, nos ensinar os comportamentos moral de como o bem viver, de como seguir, né, em grupos, um compartilhando com o outro. Então, o que nós devemos fazer? É sempre buscar a reflexão, a nossa oração, se afasta daquele momento de turbulência, onde você estiver, com quem você estiver, eleva seu pensamento ao Deus
e pede uma orientação, né? É bom não falar nada. É como dizia minha mãe, coloca um gole de água na boca e não responda. Porque no momento da discussão, às vezes, naquele fervilhar de sentimentos, a gente acaba falando coisas que não deve e magoa o outro. E depois, para pedir perdão, a gente fica com vergonha. Mas essa falta de perdão também nos adoece. Então, meus irmãos, o perdoar é um ato de amor. E você se liberta daquela energia pesada que às vezes você mesmo provocou. Por sermos energias, por sermos seres de luz, nós atraímos e repelimos energias. E numa discussão, o que você vai atrair? Num comportamento ofensivo, o que você vai atrair para o teu lado? Não é? É perceber isso. Quanto mais amoroso eu sou, mais amor eu vou construir no meu ser. Mais luz eu vou ter no meu ser. Então, aprendamos a perdoar sempre. O perdão faz parte do nosso cardápio no dia a dia. A partir do momento que acordamos, procuramos nos harmonizar com as energias de luz através do quê? Lembrando de Jesus, pedindo a Deus e agradecendo mais um dia na nossa vida. E pedindo que nos fortaleça. Alguém sempre vai estar do nosso lado para nos auxiliar, para nos amparar e para nos conduzir, nos comportando como irmãos fraternos durante todo aquele dia. Em nosso lar, no trabalho, na rua, onde estivermos. Então, essa mentalização, essa conexão com Deus é tarefa de cada um. E muitos de nós, às vezes, esquecemos. A gente levanta que nem está atrasado para o emprego, para o trabalho, perdeu o ônibus, você não se lembra. Mas temos que fazer disso uma atitude cotidiana, todos os dias. Ao sair, nem sair da cama, ali mesmo, acordou, abriu seus olhos, já agradece a Deus. Mais um dia aqui na Terra. E viver o hoje, a nossa vida na matéria é muito importante para todos nós. E não fazermos com que a gente saia de casa como se fôssemos assim, robô. Não. Estamos aqui para cumprirmos uma tarefa divina, uma programação que todos nós temos. Temos um amigo espiritual que está sempre do nosso lado para nos auxiliar, para nos orientar, para nos dar força para caminharmos na luz. É o nosso anjo da guarda, o nosso instrutor amigo. E às vezes a gente não lembra de ninguém. A gente levanta, sai que nem uns robozinhos. A oração nos faz essa conexão com Deus. A oração atrai a luz para nós. E com certeza esse dia você vai trabalhar mais tranquilo, você vai trabalhar mais leve. E se você for apanhado de surpresa com algum gesto, com alguma ofensa de alguém próximo a você, onde você estiver, você com certeza vai ter equilíbrio para não revidar. É o revide, né, das ofensas, também destrói o nosso campo energético. Então, esse pensamento do perdão, ele tem que estar já imbuído em nosso coração. Perdoai para que Deus vos perdoe. Esta é o mantra. Perdão é muito importante na nossa vida. Perdoar, às vezes, a nós mesmos. Por falhas que cometemos, coisas que deixamos de fazer. E a gente fica ruminando aquilo e você adoece, são energias negativas. Tudo aquilo que eu não consegui fazer hoje, oro ao Pai e peço amanhã e eu vou tentar. Eu vou tentar de novo e vou conseguir. Não é? E com relação ao outro, se você falou uma palavra mal colocada, uma situação que constrangeu o outro, você deve corrigir sim. Chama. Você tem que tomar a primeira iniciativa. Você será o ganhador da situação. Esclarece, pede desculpa, porque a nossa condição moral ainda, nós somos muito melindrosos, somos muito orgulhosos. A gente não vai voltar atrás e ir lá e falar, você me desculpa porque eu não podia ter tido aquela atitude com você. Mas já chegou a hora, meus irmãos, de reconhecer que cada vez que a gente reconhece um erro nosso, uma atitude inadequada nossa diante do outro, nós é que estaremos ganhando mais equilíbrio, estaremos conectando essa luz divina e refazendo o nosso campo energético. Com mais luz, com mais firmeza e com mais certeza que nós estamos buscando o caminho certo. Às vezes passamos até por bobo, mas não pensem assim. Segue o que Jesus
veio nos trazer. Perdoar sempre. Jamais revidar. Emmanuel fala no livro dele, Estude Viva, uma análise de um exame do perdão, por que devemos perdoar. Então ele pede para que observemos os ensinos do Cristo. O Senhor afirma convincente: se o vosso irmão agiu contra vós. Jesus quis dizer que, considerando na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender, ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Então, se o outro ainda não me compreendeu do jeito que eu sou, você não precisa ofender, não precisa revidar. Confia que essa criatura também ela vai entender um dia os ensinamentos, por que Jesus esteve entre nós. Nas menores questionamentos de ressentimento que tivemos, vamos nos sujeitar ao autoexame. Quando a gente tem uma discussão, é reanalisar. Cabeça fria, por que começou aquela discussão? Por que eu agi dessa maneira? Faz a autoanálise, é o autoconhecimento. Por que você reagiu daquele jeito? Para que da próxima vez você saiba se comportar. E a reforma, a mudança, é cada um que vai promover, se autopromover. Não é o outro que transforma a gente. Somos nós mesmos que temos que nos aperceber da necessidade de buscarmos essa autotransformação. E quem perdoa, gente, já está num patamar que a maioria de nós ainda não sabemos perdoar, mas temos que aprender. O perdão, ele também nos libera dessa energia negativa do momento. Né? Quantas discussões que começam por coisas bobas e acabam, no final, acontecendo uma morte. Imagina isso. O espírito, como fica o espírito da gente diante de uma situação dessa? Então, o perdão nos libera dessa energia negativa, da discussão, do momento criado ali. Nos libera para que a gente possa sair e refletir e não vir a repetir o mesmo ato. Às vezes acontecem situações que você pede o perdão para a pessoa, você agiu mal, foi um momento, né, de discussão boba, você vai e pede perdão, é o certo, estou fazendo certo, eu já tenho conhecimento da doutrina espírita, é certo eu ir lá e pedir o perdão, me retratar. A pessoa não aceita, mas você foi de coração pedir o perdão? Fui. Então esquece. Agradece a Deus, a tua humildade que você foi lá, pediu perdão e deixa ele no canto dele. Porque aquele que perdoa, que pede o perdão, se retratou, ele corta aquela ligação energética negativa. Se o outro não quer perdoar, já é problema dele. Agora, o que você tem que fazer é, com essa atitude, interiorizar e não vir a repetir a mesma situação com outras pessoas. Essa é a transformação. Lutar para cada dia a gente ser melhor. E não ficar repetindo a mesma situação. Eu brigo com um, eu brigo com o outro. Aquele lá é o chato que briga com todo mundo. Mas ninguém chegou e falou para ele, não é assim. São, né, atitudes que vão ficando viciosas na gente. Agredir o outro. A agressão verbal, a agressão física. Então, nós temos que estar atentos a isso também. Dentro de casa, às vezes, por bobeirinha, a gente acaba discutindo. E acaba destruindo a energia dentro do lar. E fica ruim quando a gente tem discussão, às vezes por coisas bobas. O lar é o nosso ambiente sagrado. É o lugar de nós fazermos a nossa oração em família, o nosso evangelho no lar, para ambientar as energias de luz, que elas permaneçam conosco. E não discutirmos por coisas tão pequenas, que às vezes a gente começa uma briga dentro de casa e acaba em acidente fatal. Né? Nós devemos levar esse conhecimento a todos. O perdão é necessário em nossa vida, é como se fosse a gotinha de cada dia, em tudo. E perdoar não é só perdoar as ofensas de uma briga, de uma discussão. Nós temos que observar os nossos comportamentos. É o perdão, às vezes, da palavra da pessoa mal colocada, que você se sente ofendida. A gente já põe aquilo no coração e fala lá, falou para mim. A pessoa falou sem pensar. Deixa passar. A maledicência também, nós temos que aprender a perdoar. O outro falou mal,
problema dele. Corta. Deixa ele com a postura dele. Uma hora ele também vai acordar. A gente se melindra. Aí a gente vai buscar, vai tirar satisfação, começa aquele ciclo de energia negativa nos envolvendo também. Então é isso que nós já temos que acordar, meus irmãos. O que nos traz, o que nos faz ter equilíbrio, ter saúde física e ter alegria de viver. Hoje nós já sabemos. O trabalho bem feito, o trabalho com amor, com alegria, a oração, né, o bom desempenho no nosso comportamento fraterno, afetivo com todos, começando pelo nosso lar, e a nossa disposição em transformar-nos para melhor. Eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E outra, passo a passo, dia a dia. Não podemos querer que a gente mude da noite para o dia. Vivamos o hoje. O hoje eu vou fazer isso, vou fazer o melhor, vou dar o melhor de mim. O amanhã virá. À noite, a reflexão. Emmanuel fala muito disso, dessa autorreflexão. O que eu fiz hoje durante o dia? Onde eu agi correto, onde eu agi incorreto? Dá uma pincelada. São pequenas coisas, pequenas atitudes que às vezes a gente teve durante o dia e que magoou, que ofendeu o outro. Não é ficar com vergonha no dia seguinte, passa um zap, passa um telefonema, olha, eu falei isso para você, foi sem querer, você me desculpa. Nós temos que ter essa humildade já e tentar vivermos essa energia fraternal que se faz necessário, urgente nesse planeta. A maioria de nós vivemos como inimigos ainda, não é? Quando vemos o outro num estado melhor, a gente já cutuca, já fala mal. É a falta de perdão. São pequenas atitudes, a gente nem imagina. E nós devemos cada vez mais buscar essa compreensão dentro do Evangelho. No capítulo 10, ele fala todas as formas de perdão, coisas pequenas que ainda fazemos e que nós podemos transformar em nossa vida. Ainda do Reformador, ele traz uma matéria, razões para vivenciar o perdão. É do livro do Mário Frigeri. Então ele fala que perdoar é um processo contínuo e não algo que você faz apenas uma ou duas vezes na vida. É todo dia, toda hora. Porque o ouvido, nós temos dois para ouvir. A gente ouve, às vezes, coisas que não quer, ouve coisas que não gosta, não é? Perdoar é mais fácil quando você deixa de colocar-se na posição de vítima. Tudo é melindre para nós, né? Sempre somos a vítima. Analise por que ele falou daquela maneira, que poderia ter falado de outra. Perdoar faz bem a você, e não ao autor da ofensa, porque lhe devolve a paz de espírito que você perdeu. Então, o perdão é para nós, nos liberta daquela energia negativa que eu falei. Aprendam a perdoar tudo. Aliás, é não carregar energia negativa do outro. Porque quando você acolhe, aquilo fica com você. E é você que será, né, penalizado por uma energia negativa que a pessoa, que era dela. Percebam isso? Então, perdoe sempre. Perdoar significa que você reconhece as suas imperfeições e que não tem o direito de exigir perfeição nos outros. Sempre olhar para nós mesmos. O que eu posso melhorar hoje? Foi o que eu falei no começo. O que eu posso fazer diferente na minha vida para melhorar? Olhe para você. Cada um olhe dentro de você. Né? Aquilo que eu preciso modificar, aquilo que eu preciso melhorar. E a gente consegue. Quando queremos e com vontade, nós conseguimos. Perdoar quer dizer que você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar-se antes que os outros lhe fazem. Então, o que os outros estão fazendo eu não posso controlar, mas eu posso me controlar na minha atitude. Se ele me fez alguma agressão, se ele me fez alguma ofensa, eu já sou capaz de me controlar. A minha reação. E não revidar. Foi o que eu falei no começo.
Perdoar demonstra que você aceita o fato de as pessoas não serem como gostaria que fossem. Pois é, não somos iguais. Estamos cada um no momento de crescimento. Cada um estamos numa escala vibratória. Cada um tem a companhia que elege. Companhia espiritual, tá, gente? É muito importante. A prece, quando acordar, pedir aos amigos espirituais que nos conduzam, que estejam conosco, nos orientando, nos intuindo a fazer a melhor escolha daquele dia. Porque os amigos espirituais, eles estão à disposição, sempre para nos auxiliar. Os espíritos de luz estão aqui para auxiliar a todos nós. Perdoar não é apenas algo que se faz pelo outro, mas é também um gesto de desapego e um benefício que podemos prestar a nós mesmos. É como restauramos nossa capacidade de amar e, portanto, de querer viver. Olha que importante, né? Você perdoa, você renova a sua vida, você segue em frente. Agora, você fica ruminando aquela energia negativa de uma situação constrangedora, de algo que, às vezes, nem foi por sua culpa. Ou se foi pela sua culpa, sim, pede perdão, desliga e vamos seguir em frente. Novo passo, nova vida, nova postura, que nos é dado todos os dias para recomeçar. Perdão é do coração, sobre cujos sentimentos você pode ter controle, se já aprendeu a se reeducar. É o perdão do coração, que é o perdão sincero, né? Esquecer é da memória. Quer dizer, eu perdoo com o coração. Esquecer é com o material, é a nossa memória física. Sobre cujos registros você não tem autoridade, porque se tivesse, poderia apagar todas as lembranças que lhe causam mágoa. Perdoar depende de você. Esquecer depende da memória. Vai ficar relembrando aquilo? Logo, vai ficar registrado. Vale a pena eu ficar relembrando uma situação de sofrimento que eu passei por uma coisa que nem sabe como que aconteceu? Não vale a pena, gente. O que passou, passou. Vive hoje. Foi ontem? Apaga. Deixa lá na memória registrado. Mas analise por que aconteceu. Se você tiver que tomar alguma atitude para poder restaurar e auxiliar a dissipar essa energia negativa, busque. Então, seja você a primeiro a dar o passo e pedir o perdão. Não é? Que aí a gente já se liberta desse momento negativo na nossa vida. E não vamos acumulando coisas que já não precisamos mais. Que temos entendimento. Nós vamos chegar à perfeição? Vamos. Isso eu garanto. Um dia, quem sabe, talvez não vai ser nessa encarnação. Mas tem outras 1000 e tantas oportunidades aí pela frente. O perdão restabelece a harmonia em seu coração e faz você passar suavemente de vítima para herói, né? E para encerrar aqui, eu vou ler acho que mais uma. São tantas passagens que esse irmão registrou. Olha, isso aqui também é interessante. De Benjamin Franklin, essa frase. Ao causar um dano ao seu inimigo, você se torna inferior a ele. É a da vingança, né? Ao vingar-se, você se iguala a ele. Ao perdoá-lo, você se torna superior a ele. A importância do perdão. E quebra aquele elo, né, da corrente negativa que vai se estendendo. E por aí afora, meus irmãos. Pois então, a palavra é simples, a palavra é sincera. O perdão faz parte do nosso dia a dia. Procurem ler o Evangelho nesse capítulo 10, que tem muitas passagens de Jesus, que fala por que devemos entender o perdão, por que devemos perdoar. Perdoar as ofensas, então, que são as nossas posturas morais. E é onde, às vezes, a gente escorrega e acaba magoando, atingindo o outro com meias palavras, com comportamentos que a gente já tem condição de entender, que magoa, que prejudica o outro. Então, não façamos ao outro o que não queremos para nós. Essa é a nossa conduta moral de cristãos que somos, e já com o entendimento do Evangelho de Jesus. E para encerrar, eu escolhi uma precezinha aqui, que já está dando 8 horas. Cadê essas? Agradecendo a oportunidade bendita da espiritualidade amiga que nos acolheu,
e que nos acolhe nesse lar sempre, que nos restaura as nossas energias, pois sabemos que todos que estão aqui, os corações encarnados, que são poucos, mas sabemos que daqui chegamos de uma forma e saímos de outra. Então, sejam sempre receptivos a essas energias onde vocês estiverem. Elevem sempre o pensamento a Deus, se conectem com a luz, com esse centro de radiação, com esses espíritos de luz que estão aqui para nos auxiliar, para nos conduzir no melhor caminho que a gente deve buscar. Para cada um de vocês, cada um de nós aqui, podermos cumprir a nossa programação com suavidade, com equilíbrio, com a graça divina, percebendo essa graça divina que todos nós temos. Pois que nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz, e nós podemos expandir essa luz sempre em favor do outro, em favor daqueles que estão ao nosso redor, em favor daqueles que caminham conosco. Às vezes as nossas estradas são amargas, são cheias de problemas, mas não devemos jamais esmorecer nesse caminho. Confiemos nessa luz, nesse amor que Jesus veio nos ensinar. Saibamos que só depende de nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente, o nosso chakra para essa luz. Vocês percebam a conexão divina se faz simplesmente dessa maneira. Mentalizem Jesus. Onde você estiver, na dificuldade que você estiver passando, no momento que for de agonia, pensa em Jesus e faz a sua conexão e pede a proteção, pede a sabedoria e pede o equilíbrio para vocês resolverem aquela situação onde vocês estiverem. A nossa prece do dia para encerramento. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Assim seja. Que Deus e Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Vão em paz.